Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Rômulo, professor de História. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre assuntos relacionados à nossa avaliação bimestral da semana que vem. Então eu pensei em fazer uma revisão destacando os principais conteúdos, os principais pontos a serem analisados por vocês na hora do estudo sobre o conteúdo da nossa avaliação da semana que vem, tá bom? O tema principal da nossa avaliação vai ser a Era Napoleônica, tá bom? Então, a partir de agora, vocês vão ver que eu destaquei pontos que vão ajudar vocês a entender melhor o que foi, quais os pontos principais da Era Napoleônica. Então, vamos lá. A Era Napoleônica, primeira coisa, o que foi? Foi um período de governo de Napoleão Bonaparte na França, que durou entre os anos de 1789 até 1815. Então, foi o período de governo de Napoleão Bonaparte que durou um total de 16 anos na França. E esse período ele pode ser dividido em dois momentos. Ou seja, dentre esses 16 anos, a gente costuma dividir esse momento da Era Napoleônica em duas partes. O primeiro é chamado de Consulado, que é o primeiro momento do governo de Napoleão Bonaparte, que vai de 1799 até 1804, os primeiros 5 anos de governo, que foi o momento na qual Napoleão era cônsul, na qual ele assume logo após a Revolução Francesa. Ele é escolhido para ser o novo líder do país, já que a França saiu de uma monarquia e queria tentar uma nova forma de governo. O consulado foi escolhido e o cônsul é como se fosse o presidente. Então Napoleão ele assumiu como uma espécie de presidente da França, mas com poderes bastante elevados. E a segunda parte é o Império, que é o segundo momento do governo de Napoleão, que vai de 1804 até 1815, que são os últimos anos da Era Napoleônica. Então, a partir de agora, a gente vai destacar os pontos principais de cada um desses dois momentos, tanto do consulado quanto do Império. Características importantes do consulado. Tem duas coisas a serem destacadas sobre o consulado. Primeira ação de Napoleão, criação de censura à imprensa. Os jornais só publicavam o que o governo permitia e eram obrigados a fazer propaganda dos atos do governo. Primeira coisa que Napoleão Bonaparte faz ao assumir como cônsul da França, como chefe do Estado francês, é instaurar, criar uma censura. E o que é censura? Censura é controlar a imprensa, ou seja, controlar aquilo que a imprensa vai ser noticiado. Imagine, por exemplo, aqui no Brasil, qualquer coisa que o jornal, uma revista, um site fosse publicar sobre o governo, só poderia ser publicado se o próprio governo aprovasse. Então, o objetivo dessa censura era o quê? Controlar as notícias que eram tidas na França para que a população só escutasse coisas boas acerca do governo, para que a população tivesse uma boa visão acerca do governo de Napoleão. Além disso, os próprios jornais eram obrigados a fazer propaganda dos atos do governo. Então, isso aqui é censura, o controle sobre a imprensa. Além disso, Napoleão adotou uma série de medidas que melhoraram a economia, como a distribuição de terras aos camponeses. Lembrando que lá na Revolução, antes da Revolução Francesa, era proibido que camponeses ou qualquer outra pessoa que não fosse da elite, que fosse da monarquia, o clero tivesse acesso à terra. Napoleão fez o contrário, ele passou a distribuir terras aos camponeses, o que ajudou na diminuição dos preços dos alimentos. Como é que isso ajudou na diminuição do preço dos alimentos? Com mais terra disponível para plantio, teve uma quantidade maior de comida, e com mais comida disponível, o preço do alimento acabou diminuindo. Além disso, ele criou escolas públicas para as crianças e faculdade para a formação dos professores. Investiu na educação como forma de melhorar socialmente a França. Além de diminuir o preço dos alimentos, distribuir terra para os camponeses, ele também passou a investir no ensino das crianças e na formação de professores para ensinar essas crianças. E, por fim, criou uma série de novas leis que ficaram conhecidas como o Código Napoleônico. Então, Napoleão, durante o consulado, os primeiros anos, ele fez uma série de ações com o intuito de melhorar não só a economia, mas como a educação e a sociedade da França como um todo. Agora, características importantes do Império, que é a segunda e última parte do governo de Napoleão, a gente pode destacar três coisas: expansionismo militar, bloqueio continental e a vinda da família real para o Brasil.
sendo que o bloqueio continental e a vinda da família real para o Brasil estão relacionados. Então, o expansionismo militar foi o quê? Um sistema de crescimento territorial baseado em conquistas militares e aquisição de novos territórios. Funcionava da seguinte forma, então. Napoleão ele declarava guerra a um país, vencia esse país e anexava, tomava aquela posse daquela terra do país derrotado para si. Dessa forma, Napoleão criou o chamado Império Napoleônico. Por isso que Napoleão agora é chamado não só de cônsul, mas sim de imperador da França. Por isso que a segunda parte do governo de Napoleão é chamado de Império. Então, o expansionismo militar foi esse sistema na qual Napoleão criou esse sistema de expansão e aquisição de novos territórios através da conquista militar. Faz a guerra com o país, vence e toma o país para si. O bloqueio continental. Decreto que afirmava que nenhum país europeu poderia mais realizar comércio com a Inglaterra. Havia uma ameaça de invasão aos países que não respeitassem o bloqueio. Então, o grande inimigo, o único país que resistia às invasões e conseguia fazer frente à França era a Inglaterra. E algumas tentativas Napoleão tentou, mas não conseguiu invadir a Inglaterra, até porque a Inglaterra é uma ilha. Então Napoleão pensou num jeito de enfraquecer economicamente a Inglaterra. E a ideia foi através do bloqueio continental. Que foi essa ideia, esse decreto, essa lei, digamos assim, na qual qualquer país da Europa era proibido de realizar comércio com a Inglaterra. Se nenhum país vendesse ou comprasse os produtos da Inglaterra, a Inglaterra iria enfraquecer economicamente e a França ia poder vencer finalmente o seu grande concorrente. Qual era a questão? Existia uma ameaça de invasão. Se os países não obedecessem o decreto, Napoleão iria invadir esse país e tomar o país, realizando essa questão do expansionismo militar que a gente citou anteriormente. E qual é essa relação do bloqueio continental com a vinda da família real para o Brasil? Portugal, que tinha como na Inglaterra seu principal parceiro econômico, não obedeceu o bloqueio e teve suas terras invadidas. A solução que a família real teve para escapar da invasão foi fugir para o Brasil. E por que o Brasil? Porque o Brasil era a principal colônia, ou seja, o Brasil pertencia a Portugal. Então a família real, mais um total de cerca de 15 mil pessoas, saíram às pressas de Portugal, deixando Portugal para ser invadida pela França. Por isso, então, que a família real se mudou para o Brasil. Foi uma consequência direta do bloqueio continental criado por Napoleão Bonaparte. Então, e por fim, o governo dos 100 dias. Após ser derrotado e fugir da França para a Ilha de Elba, Napoleão Bonaparte retornou à França, onde foi recebido como herói e voltou a governar a França. Napoleão governou por apenas cerca de 100 dias. O exército da França, com o apoio dos ingleses, expulsaram Napoleão de forma definitiva da França quando o fim era napoleônica. Após uma dessas inúmeras tentativas de invasão, a França tentou invadir a Rússia, acabou sendo derrotada e ficou com suas forças militares bastante enfraquecidas. Se aproveitando disso, inimigos de Napoleão, aliados da Inglaterra, acabaram expulsando Napoleão da França, que ficou refugiado numa ilha chamada Ilha de Elba. Após algum tempo, Napoleão retornou à França, tomou o poder no governo e foi conhecido por governo dos 100 dias, porque ele governou cerca de 100 dias. Mas, novamente, o exército francês, digamos assim, junto com o exército inglês e outros países que eram inimigos de Napoleão, formaram um grande exército e invadiram e expulsaram definitivamente Napoleão Bonaparte da França, pondo fim de forma definitiva ao período de governo de Napoleão, a Era Napoleônica. Então, só algumas informações para a gente encerrar o conteúdo, encerrar a nossa aula de hoje. A data da nossa avaliação é dia 5 de julho, tá bom? Então fiquem ligados. Na próxima segunda-feira, dia 5, vai ter nossa avaliação de História. E para quem quiser dar uma lida no livro, aconselho vocês darem uma lida no livro. O conteúdo está lá no capítulo 4, entre as páginas 54 a 61. Dúvidas sobre o conteúdo, entre em contato comigo durante a semana que eu vou estar à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.